Boa noite. Hoje a gente tem mais um Evangelho online. Obrigada pela presença de todos vocês. Bom ver o rostinho de todo mundo. E hoje vai ser a nossa querida Vânia, que eu não vejo há tanto tempo presencialmente. Ela vai falar do capítulo, o item 20, capítulo 5, item 23, não é isso, Vânia? Ótimo. E depois a gente vai fazer. Se estiver juntando água, não vai assar. Aí, deixa eu fechar. Acho que assa, sim. Eu vou ver como é que tá. Peraí. Fechar alguns microfones aqui. Ótimo. E depois a gente vai fazer as vibrações com a Gracinha e depois o capítulo 2 do livro Pão Nosso e a gente encerra com o Silvano fazendo a prece final. Podemos começar, Vânia. Ok, boa noite. Vocês não estão me vendo presencialmente porque ninguém me marcou nada presencialmente ainda, mas eu não tenho problema com isso. Então, quando vocês quiserem, será um prazer e uma alegria para mim estar aí no João Batista com vocês, falando com olhos nos olhos. Eu até me preparei com umas máscaras diferentes que vão chegar aí para vocês verem meu sorriso e não ter problema, tá bom? Vamos fazer então a nossa prece inicial, lembrando que o tema dessa noite são os tormentos voluntários. E pensando nessa questão de tormentos, vamos nesse instante separá-los de nossas vidas. Nesse instante, todos os tormentos que nós estamos sentindo vão ficar do lado, esperando nós trabalharmos esse assunto. Nós não sentiremos medo, nem dor, nem ansiedade, nem nenhum sentimento negativo, porque nesse instante nós somos espíritos imortais e não corpos falando e recebendo conteúdo. Nós estamos aqui sentindo a presença dos nossos mentores, com certeza. Eu mesma já senti aqui a presença que eu sinto quando estou acompanhada e percebo que nós estamos sendo envolvidos com um grande amor, um grande carinho e que o fortalecimento que a espiritualidade amiga nos dá nas noites de estudos é o fortalecimento que devemos utilizar todos os dias e todos os momentos da nossa existência. E certos de que Deus está sempre conosco, que nós é que temos que ir até Ele, nós estamos indo nesse instante. Certos de que Jesus está sempre conosco, como prometeu, que estaria entre aqueles que orassem em seu nome. E certos da presença do nosso mentor espiritual, dos espíritos simpáticos, dos espíritos familiares, daqueles que querem nos apoiar nessa jornada para a vitória sobre a carne, sobre a encarnação e sobre os nossos defeitos. Nós estamos extremamente amparados e vamos começar nossos estudos com as bênçãos do Pai Maior e de todos esses amigos da espiritualidade, com certeza. E assim, pedimos a oportunidade e a permissão para iniciar os nossos estudos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, gente, prazer em vê-los. Eu não enxergo muito bem quem está aí. Não precisa de uma sala aqui do João Batista, vocês que estão no salão aí, porque eu vejo pelo celular. Então, eu não enxergo quem está aí, mas eu sei que vocês estão aí prontos para trabalhar esse tempinho aqui comigo e nós vamos crescer um pouquinho juntos. E o tema Tormentos Voluntários, ele é muito importante, apesar de parecer assim tão básico quando a gente estuda, na verdade o conteúdo filosófico dele é muito profundo. Como a Aninha falou no começo, nós estamos trabalhando com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, e que fala das aflições, e especificamente o item 23 é um texto que foi ditado e foi trazido ao Evangelho por Kardec pelo espírito Fenelon em 1860. Vocês veem que faz muito tempo de doutrina espírita. E o que Fenelon começa a nos falar nesse assunto tormentos? Ele fala que nós estamos o tempo todo, nós seres humanos, estamos o tempo todo buscando felicidade. Eu busco, vocês buscam, todo mundo quer felicidade, mas a gente consegue encontrar?
talvez um momento, talvez um flash de felicidade, mas quando a gente pensa que vai começar a andar na linha da felicidade, que vai começar a ficar tudo bem, de repente vem uma dificuldade e parece que a felicidade escapa por entre as nossas mãos. E o espírito de Fenelon fala exatamente isso, que o homem está incessantemente à procura da felicidade, mas deixa ela escapar. Parece que ela escapa mesmo sem a nossa vontade, porque a felicidade total não existe aqui na Terra. A gente já sabe, já conhece essa expressão, a felicidade não é deste mundo. Significa que não podemos ter felicidade completa e total? Não é o tema dessa noite, mas certamente a gente sabe que não significa isso. Nós não temos na Terra mundo de expiações que está lutando bravamente, sofrendo as dores de um verdadeiro parto para se converter num mundo de regeneração. E mesmo o princípio, as primeiras fases dentro da regeneração não serão de felicidade, porque a regeneração não implica em ter um monte de espíritos bonzinhos encarnados, nem superiores e nem perfeitos. Ao contrário, o que modifica entre o quadro da expiação e o quadro da regeneração é a intenção, a boa vontade, o esforço, o sacrifício que nós fazemos para mudar, para nos transformar em pessoas melhores. Então é mais fácil, certamente, ser feliz no mundo de regeneração do que a gente consegue no mundo de expiações. Mas lá na frente, quando passarmos por todas essas fases complexas que estamos vivenciando e que pedimos para vivenciar antes de encarnar, nós encontraremos certamente a felicidade, mas não é a realidade da Terra. E eu repito, a felicidade parece escapar de nossas mãos. Então, apesar de tudo isso, e a gente sabe que existem adversidades, existem dificuldades e existem momentos felizes. Momentos felizes é diferente de felicidade, aquela coisinha gostosa que a gente deseja tanto, aquele sentimento bom de estar em paz. Mas o que acontece? Que apesar dessas dificuldades do mundo, nós poderíamos gozar, ou como é um termo que se utiliza, né? Gozar, fazer gozo, fazer jus, fazer a utilização, o aproveitamento de uma felicidade relativa. Mas onde que nós buscamos a felicidade relativa? Normalmente nas coisas efêmeras, normalmente naquilo que passa, que se destrói, normalmente nas coisas materiais, nos prazeres materiais. Nós vemos muitas pessoas ambicionando felicidade ou momentos felizes em coisas que ela não pode manter, e ela não vai manter para sempre, às vezes nem por muito tempo, e às vezes não depende nem dela. E normalmente, quando se escolhe este tipo de prazer, de satisfação, não depende só da gente. E a felicidade verdadeira depende só da gente. Ontem eu fiz uma palestra e me lembro de ter comentado sobre um texto do Momento Espírita, no site Momento Espírita, que me recordo agora de um pequeno trecho que ele diz assim, que quando a gente foca a atenção em alguma coisa, é aquilo que nós enxergamos. E eu comentei até ontem, quando eu engravidei, tudo que eu vi à minha volta eram mulheres grávidas. Quando eu fui comprar meu primeiro carro, tudo que eu vi eram carros iguais aos que eu tinha acabado de comprar. E assim, nós concluímos que se nós focarmos em felicidade, mas na felicidade correta, na felicidade dos valores, na felicidade que realmente não é efêmera, mas é duradoura, ou seja, a dos valores morais e aquilo que importa de verdade, talvez a gente alcance essa felicidade relativa com um pouco mais de facilidade. Então, não dá para ser feliz considerando os bens materiais. Ok, mas eu nasci rico, milionário, bonito, cheio de saúde, tenho tudo. Mesmo assim, não quer dizer que seja feliz. Pode ser que tenha pais ausentes, pode ser que no decorrer da história sofra um acidente e fique
com uma dor, um problema físico que não tem solução ainda na nossa medicina, pode ser que não consiga o grande amor da sua vida, porque não é porque é bonito, rico, maravilhoso e poderoso que vai ter retribuição no sentimento. E aí a gente vê que mesmo tendo tudo, a gente pode não ter aquilo que nos traz felicidade. Então, o que Fenelon diz sobre essa questão da felicidade relativa e a luta contra os tormentos voluntários? Lembrando que voluntário é aquilo que a gente escolhe viver. Eu desejo ser voluntária no João Batista, então eu vou e me ofereço e vou, por minha própria vontade, fazer alguma atividade. Então, é voluntário. Mas eu quero sofrer voluntariamente? Não, não quero. Como é que pode? Ah, quer sim. E a gente está conversando exatamente sobre isso. Então, Fenelon fala sobre a felicidade relativa e sobre a eliminação dos tormentos voluntários com a conquista da paz do coração, que é a única felicidade verdadeira que existe para nós no mundo terreno, no planeta Terra, na nossa condição de espíritos em expiação e perto de um mundo de regeneração que a gente ainda não consegue implantar dentro da sociedade, dentro dos cidadãos do mundo, digamos assim. Mas o que a gente busca? Ao contrário, a gente não procura paz de espírito, a gente imagina entre ir com a galera para a praia e encher a cara no bar no final do dia, a gente vai preferir um livro, uma rede, o silêncio e os pássaros. Muitas pessoas não conseguem fazer esse tipo de escolha. E é claro que esse é um exemplo altamente, sei lá, frágil, simbólico, mas que a gente pode estender isso para qualquer coisa. Nós procuramos agitos, nós procuramos perturbações, nós procuramos emoções. Essa é a palavra que eu queria achar, emoções. Por que pessoas às vezes estão num relacionamento e de repente querem manter aquele relacionamento, mas tem um relacionamento extraconjugal, por exemplo? Porque ela quer paixão, porque o casamento dela, ela tem uma estabilidade, chega naquele momento em que não tem mais paixão, não tem fogo, não tem aquele desequilíbrio, aquela coisa que queima, aquele medo de perder, aquele ciúme, um monte de sentimentos que a gente acha que é amor. E a gente vai procurar isso fora, mas vai procurar fora paixão, que é agitação, que é perturbação, sem querer abrir mão daquilo que de verdade é o estável, é o amor que tem paz, que tem tranquilidade, é a paz de coração, como diz Fenelon, é a paz de espírito. Então, nós muitas vezes estamos buscando felicidade, estamos rejeitando os tormentos, mas a gente não consegue, a gente diz, a gente faz, nas palavras de Fenelon, parece ter o propósito de criar tormentos na nossa vida e que só cabe a nós mesmos que sejam evitados. Não depende de mais ninguém evitar os meus tormentos, mas de mim mesma. Então, Fenelon quer dar exemplos. E aí, nesse curto texto dele, ele sugere a gente pensar. Ele fala assim: haverá maiores tormentos do que os causados pela inveja e pelos ciúmes? Talvez os ciúmes a gente fale muito. Eu mesma acabei de dar um exemplo, né, que é bastante comum, sempre foi na sociedade, que é o casamento, é o relacionamento e a traição afetiva por causa de paixão e muitas vezes de desejo físico apenas. As pessoas sabem o que é o tormento de um ciúmes, mas a gente às vezes pensa no tormento de uma inveja. O que diz Fenelon a esse respeito é que para o ciumento e o invejoso não existe descanso, não existe repouso. É como se vivessem uma febre incessante a queimar. Eu diria mais, eu diria que, por exemplo, o ódio, talvez a gente possa agregar nesse mesmo conjunto de exemplos, porque quando eu decido que determinada pessoa não merece o meu perdão, não merece a minha compaixão, não merece a minha compreensão, a minha tolerância, então eu odeio,
tudo que eu faço, eu só penso na pessoa que eu odeio. Porque eu quero vê-la mal, porque eu não aceito que ela esteja bem, porque ela tem que receber o troco. Pense, quando a gente odeia alguém, ou quando a gente está com uma raiva daquelas poderosas, a gente pensa só no objeto do nosso ódio, só no objeto da nossa raiva. Então, essa febre incessante faz com que a gente fique focado em coisas que nos torturam. É por isso que o tema do Fenelon é tormentos voluntários. Porque, no caso, por exemplo, da inveja, se o outro possui alguma coisa, isso não me deixa dormir. Como é que ele pode possuir uma coisa e eu não? Se eu percebo que um desafeto meu conseguiu um sucesso que eu não atingi, que eu acho que ele não merece, ou que eu não queria que ele tivesse, chega a me dar tontura. Imagina que absurdo aquela pessoa, como que ela vai ter aquele sucesso? Devia ser eu, devia ser alguém que eu amo, que eu gosto, que eu respeito, mas não ele. Não importa o sacrifício e o esforço que ele fez. E às vezes pode até não ter feito, mas não é nosso problema se ele merece ou deixa de merecer. Nosso problema é pensar o seguinte: eu não tenho que me vincular a esse tipo de sentimento negativo, porque isso me atormenta, porque isso me causa mal-estar físico, mal-estar espiritual, abre fissuras espirituais, vibracionais, para a atração de espíritos inferiores. No caso também, nós podemos dizer, como o próprio Fenelon fala, ele diz o termo eclipsar. Eu trago o sinônimo ofuscar. Nosso interesse, se formos ciumentos, é de ofuscar, diminuir o brilho, parar de não dar, minimizar a atenção das pessoas para aquilo que o outro conquistou e eu não quero, não gosto, me desagrada, me dá vertigens pensar que ele tem. Então, e no caso isso tudo da inveja, mas também nos ciúmes, o que acontece? O ciúmes não é só afetivo, não é só de relacionamento. Existe um ciúmes também que é aquela provocação do outro que tem um sentimento frágil, que ainda não consegue amar com liberdade, a liberdade que diz assim, ele está ou ela está comigo, porque a pessoa quer estar comigo, eu não tenho que ficar fiscalizando. Eu não vou conseguir amor de ninguém se eu ficar refreando a pessoa, porque ela não pode olhar para o lado, porque ela não pode isso, não pode aquilo. Porque ninguém fica 24 horas por dia sozinho. E quem não ama, quem não tem honestidade, quem não tem equilíbrio afetivo e não está interessado num relacionamento mutuamente respeitoso, é óbvio que ela vai dar um jeito de fazer alguma coisa que não deve. E aí o Fenelon também diz o seguinte, ele fala dessa questão dos ciúmes, de provocar o ciúme dos outros, e chama essas pessoas provocadas de insensatos. Mas ele fala também que insensatos são as pessoas que estão neste tormento voluntário de sentir ciúmes, de sentir inveja, de sentir outras forças negativas que vão tumultuando o ser espiritual que nós somos e que, por mais que a gente queira ter tudo, controlar a vida alheia, ter todas as posses, ambicionar coisas que a gente às vezes não conseguiu, a gente passa a vida inteira lutando por isso, de repente morre, desencarna, larga tudo aqui. E mesmo que a gente não conquistou, vai ficar sofrendo por não ter conquistado ou lutando para conquistar. E mesmo que tenha conquistado, vai deixar aqui. Então, o Espírito diz para nós, insensatos são aqueles que também não se lembram que vão deixar aqui todas essas coisas que ele lutou tanto, batalhou tanto de forma honesta ou desonesta, e os comentários são meus, obviamente, né? De forma honesta ou desonesta, correta ou incorreta, para conquistar. Então, essas conquistas ficarão aqui. Este corpo ficará aqui. E o que a gente leva? Leva somente aquilo que a gente está sentindo. E o capítulo 5, que fala das aflições,
ele vai falar, obviamente, da passagem de Jesus que diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E o comentário de Fenelon exatamente toca neste ponto, dizendo o seguinte: nós sabemos que bem-aventurados são os aflitos e serão consolados, mas de modo algum esta expressão cristã, esta frase de Jesus, vai caber a qualquer das pessoas que construiu os seus próprios tormentos de uma forma quase que voluntária, mas no sentido de buscá-la mesmo, de ansiá-la, como até já foi comentado um pouquinho antes. Por quê? Porque se eu estou sofrendo, Jesus falou que bem-aventurados são os aflitos, por que não se eu estiver sofrendo por ser ciumento? Por que não se eu estiver sofrendo por ser invejoso? Por que não se eu estiver sofrendo porque eu sou aquele que quer colocar toda a minha felicidade em cima de coisas efêmeras, de bens materiais e de futilidades? Porque Deus respeita a nossa escolha. E se Deus respeita, então eu escolhi caminhos tortuosos de sofrimento e eu sei porque eu estou sofrendo, mas eu continuo insistindo por aquilo ou naquele ponto. O que acontece? Eu vou ser consolada de uma coisa que eu provoquei? O consolo que Deus dá na lei deles é diferente. É o consolo de quem está expiando um sofrimento, de quem está provando que mudou e que passa pelas adversidades da vida, como um aluno que está passando por um período de aprendizado, de repente tem que passar pelos exames a cada época do seu ano letivo. Porque nós todos estamos fazendo isso dentro da própria vida, dentro da própria existência. Então, claro, Deus é misericordioso, é óbvio que em algum momento a gente vai mudar esse quadro e o nosso sofrimento vai ser independente das nossas escolhas, porque nós já estamos lá colhendo. Mas assim, eu estou sofrendo agora porque eu decidi ter condutas que me trazem voluntariamente tormentas internas, não cabe nesse instante, diz Fenelon, que sejamos bem-aventurados, ou seja, que recebamos uma diminuição, talvez, ou uma compensação, talvez, por esses sofrimentos. Agora, ele também nos diz uma coisa que é bem boa da gente gravar. Ele diz o seguinte: quem sabe se contentar com aquilo que possui. Ok, eu quero, sei lá, uma casa maior, mas eu me contento com o que eu tenho. Significa que eu não preciso, não posso, não devo trabalhar ou lutar para conseguir uma casa maior? Não, não é isso. Mas eu estou bem aqui. Se eu conseguir uma casa maior, seja por qual motivo for a minha necessidade, a minha vontade de tê-la, não tem problema nenhum, desde que eu não sofra por não conseguir. Desde que eu não me escravize àquele bem que eu não estou conseguindo, ou que eu consegui, aí ninguém toca, porque é meu. Então ele fala, se nós nos contentarmos com aquilo que possuímos, que nós não quando nós não invejamos aquilo que nós não temos e que pertence a alguém, e a inveja é uma coisa ruim, porque a gente fala de inveja branca, mas não existe inveja de cor nenhuma, né? A inveja, a gente pensa que é querer para nós o que o outro tem. Na verdade, a gente não quer que o outro tenha porque nós não temos, ou porque ele não pode ter porque a gente acha que ele não merece. Então, a inveja é um sentimento extremamente negativo. Ou também aquela pessoa que não procura parecer mais do que não vende uma imagem que não é real sua, que tenta subir no tamanco para parecer que está no púlpito, achando que é mais, sei lá, mais qualquer coisa do que os outros, todas essas pessoas, são sugestões de Fenelon, vão evitar tormentos voluntários para a própria alma. Porque nós não estamos falando de questões da nossa mente física, do nosso corpo físico, da nossa aparência, dos nossos bens materiais só. Nós estamos falando do ser espiritual que nós somos. Então, ele diz assim no finalzinho do texto, que é bastante curto, inclusive, mas vale a pena dar uma refletida sobre ele, como estamos fazendo. Ele diz o seguinte, que aquela pessoa que
consegue ver, eu tenho X coisas. Tenho saúde, tenho beleza, eu tenho status, ou eu tenho bens materiais, eu tenho alguma coisa. E eu olho à minha volta e eu enxergo o meu próximo. E vejo que existem pessoas que têm menos do que eu. Estas pessoas sempre se sentirão ricas, porque elas têm mais, então elas percebem o valor daquilo que elas têm. Mas quando eu comentei agora atrás ali sobre o texto do Momento Espírita, que eu trabalhei ontem, e comentei sobre a questão do foco da atenção, se o nosso foco for eu tenho isso aqui, mas isso aqui é menos do que o meu vizinho tem, do que o meu parente tem, ou do que alguém possui, aí o nosso sofrimento é voluntário, claro, porque é uma decisão olhar para aquele aspecto, esse momento vai nos torturar, vai nos fazer sofrer. Então, a gente precisa focar. E ele diz também que a pessoa que não inventa nenhuma necessidade absurda para si, ela está sempre calma, porque ela está vivendo, trabalhando, seguindo a sua vida feliz, satisfeita, tranquila com aquilo que ela possui. Ok, eu quero ter mais futuro, então eu vou estudar, eu quero ter mais bens materiais, então eu vou trabalhar e comprar, eu quero ter mais saúde, então eu vou fazer alguma coisa para isso. Tá tudo bem, mas ela tá calma, porque ela já está ok com aquilo que ela tem. A vida seria uma felicidade, e isso é óbvio, e é uma afirmação de Fenelon, se no meio das tormentas do mundo, daquilo que não está no nosso controle, sob a nossa administração, se nós conseguirmos superar o que não está no controle nosso e estarmos satisfeitos com aquilo que nós temos, nós teremos calma. E se tivermos calma, poderemos lutar com as dificuldades da vida externa, as dificuldades da saúde, com a perda de entes queridos, com a dificuldade financeira. Se a gente confiar também, né, gente? Porque dá licença. Nosso grande problema é que mesmo aqueles que dizem ter religião, que dizem ter fé, muitas vezes esquecem que Deus está no comando. E quando Deus está no comando, nem tudo vai sair do nosso jeito, vai sair do jeito dele, porque nós não sabemos, não lembramos quando chega o momento da nossa própria prova, da nossa própria expiação. Então, quando vocês estiverem se sentindo mal, pensando que estão sofrendo, perguntem-se, será que esse tormento é voluntário ou ele é parte do meu processo de crescimento e eu tenho que passar por ele? Se for voluntário, trabalha para modificar isso, porque dá para modificar com foco, com boa vontade, com decisão e trabalho. Agora, se for externo, confiar sobre todas as coisas nas escolhas de Deus. Reza para Deus te dar força, coloque incentivo em você mesmo com a sua fé, mas não esmoreça. A vida vai passar antes que a gente perceba, e a gente tem tudo para vencer, mas a gente não pode esquecer da felicidade que a gente busca, que ainda é relativa, e ficar com os tormentos. E era isso que eu queria refletir com vocês nessa noite. Eu entrego para você, Ana, a palavra e agradeço muito mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês, que eu amo, tá bom? Beijinho. Obrigada, Vânia. Obrigada pelas reflexões, pelos exemplos. E você estava falando, eu estava pensando quantas vezes a gente não fica com aflições mais bestas ainda do que essas que você falou, ainda são sérias. Algumas vezes a gente fica a gente começa uma leitura de livro e para no meio do caminho, a gente fica, eu tenho que voltar, aquele livro eu não acabei de ler aqui. E a gente fica o tempo todo pensando numa coisa, porque a gente não consegue completar, ou uma coisa que a gente fica persistindo e fica aflito mesmo por isso. Obrigada mesmo. A gente vai dar continuidade e nosso próximo passo é fazer a leitura. Agora a gente está acompanhando o Pão Nosso. Eu vou compartilhar com vocês aqui a página que eu já abri. Deixa eu achar aqui. Aqui. Vou compartilhar com vocês a página. Calma aí, eu acho que a Vânia está no... Eu acho que ela está... Cancel Spotlight, ok. Vou colocar agora o meu aqui. Acho que vocês estão vendo melhor agora, né? Então, o capítulo 2, o título é Pensa um Pouco.
As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Jesus, João 10:25. É vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres a que se prende, nominalmente exaltando-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou o demérito de cada um. Com o enunciado, não desejamos afirmar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia, é necessário compreender-se que o verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade. Como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor Eterno. A afirmativa de Jesus, nesse particular, reveste-se de imperecível beleza. Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade sem partilhar-lhe as dificuldades e impedimentos? O Cristo iniciou a missão divina entre homens do campo, viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes, uniu-se a doentes e aflitos, comeu o duro pão dos pecadores humildes e terminou a tarefa santa entre 2 ladrões. Que mais desejas? Se aguardas vida fácil em situações de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco. Nossa, é muito interessante. Quando eu li a primeira vez o texto para conversar aqui com vocês, eu fiquei refletindo sobre o título, né? Pensa um pouco, mas e aí quando ele fala no capítulo, no parágrafo 3, com o enunciado, né, falando pensa um pouco, é para a gente realmente parar. Às vezes a gente reclama e não pensa. Reclama que a gente está com a vida difícil, que tem situações difíceis, e ninguém aqui está falando que a gente não tenha situações difíceis. Com certeza temos muitas, como por exemplo essa que nós estamos vivendo coletivamente agora. Mas a gente não tem... A gente tem o exemplo de Cristo, né, que realmente passou por todos esses tormentos e foi um grande exemplo para e é um grande exemplo para todos nós até hoje. E realmente, quando a gente para até falar das nossas reclamações, se a gente pensar um pouquinho, tem muita gente muito pior do que a gente, né? A gente fala, puxa, não, eu tô reclamando disso, mas tem gente muito pior nessa situação. Se a gente... E ninguém está desmerecendo a dor ou a dificuldade de cada um, mas é porque às vezes a gente realmente acha que é a nossa pior dor do mundo, mas sempre pode ter tem um exemplo pior para a gente olhar, né? Mas a ideia aqui não é que a gente não vá passar por dores, a gente realmente, ele fala, a gente vai passar, mas não quer dizer que a gente não vai ter uma edificação por isso, como, né, Jesus passou por tantas dificuldades e ele é o nosso grande exemplo, ele é um exemplo vivo para a gente até hoje, apesar de não estar entre nós fisicamente. Então, como é que a gente quer... linkando, né, com o que a Vânia disse, como é que a gente quer ficar com a nossa consciência tranquila? Se quanto mais a gente reclamar, quanto mais a gente colocar foco, como a Vânia disse, mais a gente vai sofrer, porque a gente vai fortalecer aquela dor, aquela tristeza, aquela dificuldade dentro da gente. Então a gente precisa aprender a olhar com outros olhos e que tudo isso é uma experiência que a gente está aqui para crescer, para nos aprimorar, para passar por provas, como a própria Vânia trouxe para a gente, ou para ser realmente testado, se a gente realmente aprendeu aquela lição que a gente veio ser testado. E são sempre conexões que a gente tem e que vale muito a pena a gente deixar de reflexão para a gente, na hora que a gente for reclamar, a gente parar e pensar um pouquinho. Então eu vou parar por aqui, vou chamar a Gracinha para fazer as vibrações de hoje. Cadê a nossa Gracinha? Ela tá vindo lá.
Estamos te ouvindo, Gracinha. Tá vendo? Tá me vendo? Estamos te vendo também. Então tá bom. Boa noite a todos. Dando sequência no nosso trabalho da noite, junto a Jesus. Nós vamos, nesse momento, serenar os nossos pensamentos, elevando até Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre amado, para que possamos, nesse instante, Senhor, doar o nosso amor, através das nossas vibrações, em benefício de todos os necessitados. Nós vamos vibrar primeiramente pelo nosso planeta Terra, esse planeta lindo, maravilhoso, que eu sempre falo, que Deus colocou para nós aqui estarmos estagiando e procurando, com todo esse aprendizado do Evangelho, colocar em prática e assim conseguimos nos evoluir, conquistando a felicidade, como foi falado hoje no Evangelho, a felicidade plena, que é no lado espiritual. Nós vamos vibrar também por todos os países, por todos os povos que estão passando por situações difíceis, que sejam envolvidos em muita paz, em muita luz, e que eles possam se unir com muito amor e vencer as dificuldades que se encontram neste momento. Vibremos também pelos hospitais, por todas as criaturas que ali estão em desespero. Que as nossas vibrações de amor cheguem até esses nossos irmãos, amenizando assim os seus sofrimentos. Vibremos pelos jovens que trabalham, que estudam, e principalmente pelos jovens marginalizados. Vibremos pelos idosos, idosos que se encontram em casa de repouso, em asilo, em seus lares, se sentindo rejeitados pelos seus familiares. Que as nossas vibrações de amor possam preencher o vazio que esses irmãozinhos sentem dentro de seus corações. Vibremos pelas crianças, rogando a Jesus para que mãos abnegadas possam conduzir essas crianças para um futuro melhor. Vibremos, Senhor, pelos lares em desarmonia, para que haja paz, compreensão, união entre esses nossos irmãos. Vibremos também por aqueles irmãos que se encontram desempregados, que com o auxílio da espiritualidade, eles possam conseguir novamente uma oportunidade de trabalho. Vibremos pela paz e união de todas as religiões, de todas as casas espíritas, em torno do nosso Mestre Jesus. Vibremos pelos nossos parentes, familiares, que se encontram distante de nós, rogando a Jesus que leve a paz e a bênção a todos eles. Vibremos pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos e pelos nossos inimigos. Vibremos, Senhor, por aqueles irmãos que se encontram depressivos nesse momento, que a espiritualidade amiga, através das nossas preces, das nossas vibrações, possa chegar até esses irmãos, aliviando seu sofrimento, fazendo renascer dentro deles a paz interior, para eles prosseguir com seu compromisso aqui na Terra. Vibremos também, irmãos, que estão numa situação delicada, envolvidos nesse momento dessa doença que está afligindo tanta gente, Senhor. Vibramos por eles, principalmente aqueles que estão internados numa situação delicada, as famílias todas aflitas, porque fica de uma forma distante desses familiares, sem poder vê-los, sem saber como é que eles estão. Fica difícil, Senhor. E nós vibramos por todas essas famílias que estão envolvidas nessa situação. Queremos vibrar também, Senhor, por aqueles nomes que as pessoas pedem para nós colocar em oração. Que eles possam receber as nossas vibrações de amor, que a espiritualidade amiga possa levar um auxílio a cada um deles, que eles possam receber e sentir, Senhor, um alívio, uma paz dentro de seus corações. Vibremos pelos irmãozinhos desencarnados, onde quer que se encontre, que recebam a paz, que recebam a luz. Vibremos pelos nossos familiares, entes queridos, que partirem e deixaram saudades, que recebam todo o nosso amor,
toda a nossa gratidão. Vibremos também, Senhor, pelas empresas. Muitas delas estão em situações difíceis, causando desemprego. Nós vamos vibrar por elas, Senhor, que elas possam se manter, se reerguer, proporcionando trabalho a essas criaturas que tanto precisam, Senhor. Vibremos pelo nosso país, por esse momento crítico que nos encontramos. Rogamos a paz, o amor de Jesus envolver todos aqueles dirigentes que estão no poder, para que possam fazer um trabalho pensando no melhor, numa situação mais apropriada para cada um de nós que convivemos nesse país, Senhor, transmitindo tranquilidade a cada criatura que se encontra num momento tão difícil, um desafio que nos encontramos tão difícil, que possamos, com muita fé, coragem e amor, vencer esse desafio. E assim, nós vamos vibrar pelo nosso lar. Vamos mentalizar o nosso lar, principalmente quem está nos ouvindo, que está dentro do seu lar. Receba essa paz, essa luz transmitida da nossa espiritualidade amiga, de Deus, de Jesus, envolvendo a cada um de vocês, a cada um de nós, para que possamos nos fortalecer na paz, na luz e no amor de Jesus. E que essa paz seja permanente através dos nossos pensamentos positivos, através das nossas boas ações, para que possamos sermos corajosos e falar: Senhor, obrigada. Somos gratos por tudo que recebemos. Somos gratos por tudo que temos, Senhor. Muito obrigada, Senhor. E que a paz, o amor de Jesus envolva todos vocês, a todos nós e a todos os irmãozinhos desencarnados. E assim seja. Graças a Deus e graças. Obrigada. Uma boa noite para todos. Obrigada, Gracinha. Vou chamar o Silvano agora para fazer nossa prece de encerramento. Então vamos, meus irmãos, ainda conectados com os nossos pensamentos elevados a Deus e a Jesus, e vamos agradecer o final, chegarmos ao final de mais uma semana em que pudemos passar pelas nossas provas, mais uma semana que pudemos nos reunirmos aqui pela internet e as pessoas que puderam estar na nossa casa de oração no Centro João Batista. Vamos agradecer as palavras da nossa amiga Vânia, que sempre nos traz grandes subsídios que nos auxiliam na nossa jornada de evolução. São reflexões que nos ajudam a sermos melhores do que ontem e que possamos colocá-las em prática para que possamos sermos melhores amanhã do que somos hoje. Muito obrigado, Jesus, por tudo que nos ocorreu durante essa semana. E que na semana que vem possamos estar novamente juntos para mais um trabalho. E que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, gente. Uma boa noite para todo mundo. A gente vai continuar o trabalho aqui presencialmente. Que vocês continuem aí nessa vibração maravilhosa. Um beijo, uma ótima semana para todo mundo. Para todo mundo. Tchau, bom fim de semana para todos. Bom fim de semana para todos. Tchauzinho. Tchau. Bom final de semana, pessoal. Um abraço. Boa semana, Meire. Boa noite, Fábio. Boa noite, Silvana. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Tchau, Vânia. Boa noite.